Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria Martins, terapeuta, e ajudo as pessoas a se reconciliarem nas suas relações. E eu sou o Jax, professor e terapeuta, e ajudo, nós juntos, né, ajudamos as pessoas a se reconciliarem. Ótimo! E nós estamos aqui para gravar o nosso quarto episódio do hashtag Buscando Soluções. E o que é esse quadro, Jax? Esse quadro é um quadro de perguntas e respostas. Perguntas de quem? Então, as pessoas que nos acompanham no Instagram, no nosso canal no YouTube, começaram a enviar, e nossos alunos, né, começaram a enviar diversas perguntas no privado. E nós trouxemos, na verdade a ideia foi da Eduarda, nossa menina, nós trouxemos as perguntas para cá. Porque a gente acredita e temos observado nos nossos cursos que a questão de um aluno acaba sendo a questão de muitas pessoas. Então a gente resolveu responder aqui e todos os sábados a gente posta esse conteúdo porque a gente acredita que assim pode servir a mais pessoas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de casal, né? A gente está começando aí o mês de, né? Vamos começar o mês de junho, entrar aí no mês dos namorados, no mês dos casais, e a gente vai falar sobre o relacionamento de casal, em específico hoje, né? E nós vamos falar, a gente fez uma síntese do que nos perguntam e a gente vai responder de uma maneira mais ampla, né? Então hoje a gente vai falar onde que a relação do casal começa, né? A gente vai começar aí pelo princípio. Então, onde começa a relação de um casal? Onde começa, né? Começa no momento que os dois se encontram, né? Pelo menos aparentemente é assim, né? É o que nós enxergamos na superfície. Então nós nos encontramos, nos vimos, nos interessamos um pelo outro, né? Eu senti atração por ele, ele sentiu atração por mim, a gente decidiu começar uma relação ali. Então, no aparente, é nesse momento que a relação do casal começa. Só que se a gente for olhar um pouquinho além do aparente, a gente vê que essa relação a gente precisa olhar um pouco além, não é verdade? Sim, na verdade, nas constelações familiares nós aprendemos isso e vimos que a relação do casal começa lá na relação individual de cada um, no nosso primeiro círculo de relacionamento. Que círculo é esse? Lá no nosso relacionamento com os nossos pais. Lá começa a nossa relação de casal. Por que isso? Vários fatores, né? Fatores sistêmicos e fatores ambientais. E nos nossos atendimentos, nós temos visto que muitas pessoas tendem a repetir aquela relação que elas observaram, que elas vivenciaram lá com os pais dela. É um fator, a questão ambiental. E nós temos uma questão sistêmica, né? Geralmente eu critico, julgo, dou alguma opinião lá na relação dos meus pais e aquilo que eu nego, eu tenho a palavra agora. Geralmente, aquilo que eu nego, eu vou repetir no meu relacionamento atual. É o que a gente tem visto muito. Na verdade, a palavra era. Eu tenho uma propensão, né, de repetir no meu relacionamento futuro. E aí é, vem a explicação de por que o relacionamento de casal começa lá atrás, no nosso relacionamento com os nossos pais. É. Então, perfeito. Nós, enquanto casais, somos afetados pela nossa relação individual lá com o nosso sistema de origem, né? Mas também, enquanto casais, nós temos que olhar para o outro, aí já é o meu olhar para o outro, né? Seria um segundo passo. É olhar para o outro e enxergar aquilo que ele traz.
entender que o que ele traz do sistema familiar dele, inclusive as dificuldades que ele tem de se relacionar lá nesse primeiro círculo de relacionamento que é com os pais, eu ter a capacidade de olhar para isso e entender que isso é tão válido, é tão importante quanto o quê? Quanto aquilo do sistema dela, ou seja, eu olhar para o outro sistema, olhar para o que o outro trouxe e valorizar, porque aquilo é tão válido como o que eu trouxe do meu sistema. Então vamos fazer uma síntese, né? Então o casal se encontra, o homem e a mulher, ou sejam dois homens, duas mulheres, enfim. As pessoas se encontram, elas se atraem um pelo outro, e ali a gente imagina que começou a relação do casal. E realmente, né, é o ponto inicial. Mas um segundo ponto que afeta essa relação é olhar para o nosso próprio relacionamento com os nossos pais. Um terceiro ponto seria olhar para o que o outro traz e o outro olhar também para o que eu trago. E aí você vai considerar que isso é igualmente válido. O que ele traz é igualmente válido àquilo que eu trago. Aí você pode dizer assim, Maria, Deus me livre, mas é porque você não conhece a família do meu parceiro. Sim, tem uma questão muito interessante. Quando eu não faço esse movimento de olhar para o que o outro traz e considerar aquilo válido, eu vou ter várias dores no meu relacionamento. Então, a maioria das dores dos casais está relacionado a esse negar o que o outro traz. Então, eu quero ela, mas a família dela eu nego totalmente. O passado dela eu nego totalmente. Então, é como se eu quisesse outra pessoa, porque também eu posso querer essa mulher, mas eu quero do meu jeito. Então, ela tem que perder a identidade dela, as características dela, e isso o homem faz em relação à mulher e as mulheres fazem muito em relação aos homens. Elas falam até assim, quando casar vai ser do meu jeito. E olha que interessante isso que o Jacques falou, porque essa questão de querer que faça do meu jeito, olha que louco que é isso. Você tem uma ideia acerca de uma pessoa, você cria uma forma, né, uma forma ideal, e daí você quer que aquela pessoa se encaixe dentro daquela forma. E se vem uma pessoa que não se encaixa dentro da sua forma, o que você faz? Você vai ter conflitos e lá adiante você vai ter uma tendência a descartar aquilo ali, porque aquela pessoa não é a ideal para você, ou não é ideal para caber dentro do seu imaginário, dentro daquilo que você considera como sendo ideal. E aí, o que fazer nesse caso? Mas antes dessa resposta do que fazer, eu vou acrescentar algo. E aí eu descarto, aquele relacionamento acaba, porque essa expectativa que eu tenho, ela é frustrada, e aí eu vou para outro relacionamento e lá eu vou colocar novamente essas expectativas nesse relacionamento. E com o tempo esse relacionamento também vai enfraquecer e tende a acabar. Muitas vezes o relacionamento acaba, o relacionamento de casal, e as pessoas permanecem juntas, pois elas já estão tão cansadas desse movimento. Casa, separa, que ela fala, é assim mesmo. E aí vem aqueles ditos populares, as mulheres falam, todos os homens são iguais. E os homens, não, eu troquei de mulher, mas só trocou de endereço, era igual. Mas na verdade não tinha a ver com o outro, nem com o outro homem, nem com a outra mulher, tem a ver conosco, com você. Essa sua lente que precisava ser o quê? Ampliada. É fato.
é fato que se nós não mudamos o que está aqui dentro, a gente vai atrair o mesmo tipo de pessoa. Então eu falei acerca da forma, né? Que a gente tem lá um modelo que a gente é como ter uma forma de bolo quadrada e querer que saia um bolo redondo, né? Então, é você ter o ideal de uma pessoa, só que você quer que a pessoa se encaixe totalmente naquilo ali que você quer, sendo que você não precisa mudar nada. O outro tem que vir para atender às suas expectativas. Aí, por exemplo, você faz um bolo numa forma quadrada esperando vir um bolo redondo. Aí não vem o bolo redondo, o que você faz? Você fala assim, não, esse bolo aqui não presta não, vou jogar fora. E daí você faz novamente o mesmo bolo, naquela mesma forma, esperando vir um outro formato. Então não vai funcionar. Se você deseja que, se você tá dentro de um relacionamento, né? E se você não reparou todas essas coisas que a gente citou aqui, a sua própria postura em relação lá ao seu relacionamento com os seus pais, quando você não olha para o outro e considera o que ele traz, e quando você não reparando tudo isso, você vai para um relacionamento e ele fracassa, e daí você busca um outro relacionamento, continua sem considerar tudo isso, e aí você imagina que aquele relacionamento vai ser diferente do que foi o primeiro. Não vai funcionar. Porque para que um relacionamento dê certo, alguns passos precisam ser dados. E para que ele possa ter continuidade, outros passos precisam ser dados. Então a gente está falando aqui de primeiros passos. A partir do momento que você encontra o seu parceiro, a sua parceira. E é claro que você pode dizer assim para nós, Jacques, Maria, mas eu não sabia de nada disso, eu não sabia que isso era importante. Mas olha só, quando a gente está dentro de uma relação, seja ela qual for, de casal, de amizade, lá com os seus irmãos, com os seus amigos, quando aquele relacionamento não está fluindo bem, começa a ter conflitos, dificuldades, o primeiro lugar onde a gente precisa olhar é como que está a nossa postura diante daquilo. O que eu estou fazendo aqui realmente para que essa relação esteja fluindo? Então você verifica primeiro em você. Sim, e aí, por não olhar com esse olhar que a Maria acabou de colocar, né, para todos nós, nesse relacionamento o casal passa por muitas dores. E quais são as principais dores do casal? Você lembra de algumas? São muitas, né? Quando eu não considerava nada disso daqui que eu tô falando para vocês, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com os meus cunhados, por exemplo, as minhas cunhadas em especial, porque eu vinha de um modelo familiar aonde a minha mãe tinha dificuldade com os próprios cunhados, em especial com as cunhadas. Olha que interessante. Então eu trazia aí um modelo familiar que eu repetia. Outro ponto, eu também não olhava para ele e enxergava nele que ele era metade a mãe dele e metade o pai dele. Eu não olhava para através dele e enxergava que ele vinha ligado a todo um sistema familiar. Então eu queria, por fim na força, que ele encaixasse dentro da minha forma. E aí quando ele não encaixava, o que acontecia? Eu começava a dizer, né? Ah, ele não me ama, não. Ele não me ama. Porque se ele me amasse, ele faria dessa forma. Só que eu não entendia que se ele cedesse para fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era certo lá no meu sistema familiar, porque eu tinha um modelo lá. Então, quando ele não se encaixava dentro aqui da minha forma,
a gente tinha muitos conflitos. Mas se ele cedesse e passasse a fazer do jeito que eu queria que ele fizesse, eu realmente iria respeitá-lo? Eu realmente ia admirá-lo? Ou eu simplesmente ia ter um pau mandado, né? Assim, um homem sem personalidade, aonde ia atender a todas as minhas vontades. No momento que ele fizesse isso, ele ia estar violando esse vínculo lá com a família dele. Então, muitas coisas que eu dizia assim, mas isso é muito teimoso, ele estava ali resistindo porque ele também acreditava que o certo a fazer era do jeito que era feito lá no sistema dele. Então, o que acontecia? Fight, conflito. Sim. E além dessa dor, né, que é muito latente, nós temos a dor da questão financeira, né? As questões financeiras, porque nós trazemos, imagina, o modelo financeiro da minha família, as crenças em relação às finanças, eu trago para esse relacionamento e ela também. E aqui eu tenho algo novo, onde eu posso fazer um pouco diferente, não fazer melhor. Por quê? Esse melhor também, se eu falo assim, vou fazer melhor nessa questão, eu estou julgando os meus pais, julgando lá, olhando para trás, para o contexto deles e julgando. E na realidade nós estamos em outro contexto. Então, as questões financeiras atrapalham muito também o relacionamento do casal, porque inclusive elas influenciam também na parte sexual de muitos casais. Olha que interessante isso. Eu pessoalmente tenho recebido muitas reclamações de mulheres. Deve ser, né? Essas reclamações devem chegar até mim, porque era uma reclamação que eu tinha com relação a ele. Que é assim, o meu marido continua ajudando os pais, continua ajudando os irmãos. E eu acho isso inadmissível. Isso atrapalha demais a nossa relação. Então, isso foi algo que nos acompanhou por um tempo. Eu me incomodava com o fato dele ajudar, né? Seja lá o que fosse. Quando tirava o dinheiro daqui do nosso orçamento familiar, eu ficava muito brava. Então, para eu compreender isso, precisou que eu estivesse numa situação aonde ele teve que ajudar a minha mãe. Olha que louco isso, né? Eu ajudava a minha mãe, eu trabalhava e mandava todo mês uma quantia para minha mãe. Só que chegou um ponto que eu parei de trabalhar. Então, eu precisava continuar ajudando a minha mãe, porque com esse dinheiro ela pagava alguém para ajudá-la no serviço de casa. Então, quem que começou a passar esse dinheiro para minha mãe? Ele. Então, no momento que ele fez isso, eu pude entender que era necessário muitas vezes que ele também ajudasse lá a família dele. É claro que existem situações que a gente precisa observar. Realmente, essa ajuda, ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar? Porque algumas vezes as pessoas que recebem também ficam acomodadas. Então, uma ajuda, quando ela não é realmente necessária, ela pode atrapalhar o desenvolvimento dos outros, que é o caso, né? Por exemplo, quando tem alguém que é rico na família, né? Um exemplo. E daí uma pessoa enrica e as outras continuam pobres. E daí esse que é rico, todo mês injeta dinheiro ali naqueles que estão numa situação né, de menos recursos. E daí o que acontece? Esses aqui podem ficar acomodados e não se desenvolverem. Então essa é uma ajuda que não ajuda. Sim. Então, dito tudo isso para vocês, observando esses primeiros passos aonde a gente vai construindo uma relação de casal, que é esse primeiro encontro, o olhar um para o outro e sentir que é com aquela pessoa que a gente quer seguir. Um segundo ponto é olhar para como está a nossa própria postura diante dos nossos próprios pais e diante da relação deles,
Porque se eu tiver uma demanda lá, se eu tiver em conflito com meu pai, se eu tiver em conflito com a minha mãe, se eu tiver em conflito interno com a forma que os meus pais se relacionavam, se eu tenho críticas em relação ao relacionamento deles, isso vai prejudicar muito essa nova relação. E depois olhar para o que o outro traz, né? Para o que eu olho e o atravessa, e que eu também preciso estar consciente de que o que ele traz é igualmente válido ao que eu trago, e que o que ele traz vai ter um efeito aqui na nossa relação. Então é importante estar consciente disso. Sim. Então, nós trouxemos algumas dores iniciais do relacionamento de casal e também as possíveis soluções. Perfeito. Uma solução para isso tudo, né? Para que a gente. Porque só completando aqui, né? O relacionamento de casal, você pode fazer uma comparação com uma construção de uma casa, né? Isso. Então, esses primeiros passos que a gente está falando aqui para vocês, você pode associar como a construção, o alicerce, como o alicerce lá da sua obra. Então, no momento que você constrói esse alicerce, você vai construir algo sólido. Dentro da relação de casal é assim também. Se você observa isso daqui que a gente falou, as chances de um relacionamento ser mais sólido e continuar aí por muito tempo são muito maiores. Sim, e nós vamos continuar a trazer no nosso programa Buscando Soluções, mas a responder as perguntas de vocês. Inicialmente, eu acredito que essas dores iniciais, com essa solução, possíveis soluções, já começam a trazer cada um para que tenha uma ideia, cada um vai ter uma ideia de como solucionar a sua questão, de como olhar, ou melhor, de como ter um novo olhar para esse relacionamento de casal. Ou então perceber para onde é que você não está olhando, né? Para onde é que você precisa olhar para que a gente possa começar de novo. O nosso mestre, né, o Bert Helling, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que a gente sempre pode se dar o direito de um novo começo. Então, esse foi o nosso hashtag Buscando Soluções 4, acerca dos primeiros passos na relação de casal. E esse mês de junho, nós vamos falar só sobre relacionamento de casal e como que você pode ir construindo aí passo a passo uma relação feliz. Então, até breve com o nosso próximo Buscando Soluções. É isso.